Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites. Gratidão, gratidão, gratidão. Hoje o programa Sensibilidade vai até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, vamos falar com Carlos Sanches. Carlos Sanches, seja bem-vindo aqui ao programa Sensibilidade, Carlos. Estamos excelentes e feliz por estar com vocês aí hoje pela segunda vez. Nunca apareci em nenhuma entrevista com vocês, mas muitos anos atrás eu estive aí na Rádio Boa Nova, quando talvez a primeira vez que o Estevão Camolese, que era de Campo Grande, esteve aí com vocês. Nossa, quanto tempo, que bacana. Para começar esse nosso bate-papo, Carlos Sanches, vamos começar querendo um pouco de você. Conta um pouco de você. Carlos Sanches por Carlos Sanches. Conta um pouco de você para o amigo ouvinte, para o telespectador que nos acompanha no programa Sensibilidade. Bom, eu nasci em São Caetano do Sul, aí próximo de Guarulhos, né? Eu nasci em São Caetano do Sul, mas tive a infância no interior do estado de São Paulo. Em 1959, em janeiro, Chico Xavier mudou de Pedro Leopoldo para Uberaba. E eu mudei de Lavínia, uma cidade pequena, para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De família espírita, meus avós eram espíritas, meus pais espíritas, meu pai era divulgador do espiritismo, minha mãe era médium, atuante mesmo na mediunidade de psicofonia. E eu hoje estou com 79 anos e mais alguns meses, e tive a felicidade de, no ano de 1970, conhecer Chico Xavier, e aí houve um período que a gente dizia assim, antes de Chico e depois de Chico, né? ACDC, né? Então, é mais ou menos isso. Eu tenho um comércio já que este ano está fazendo 50 anos aqui em Campo Grande. Começamos com vendas de materiais de engenharia, arquitetura. Hoje, com o advento da computação, a gente migrou também, além desses materiais, a gente migrou também para outros produtos. Temos uma livraria espírita, temos 2 grupos espíritas aqui em Campo Grande, que nós fundamos, um que é no quintal de casa, num prédio próprio, que nós construímos, chama Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, e temos também o Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, no prédio onde nós temos o nosso comércio, num piso superior, temos lá também desde 2002, desde o ano 2002 nós temos lá também. E temos reuniões, temos também lá no mesmo prédio, no centro da cidade, na Rua Dom Aquino, 431, nós temos lá também o Espaço Cultural Chico Xavier, Espaço Chico Xavier, onde tem eventos já desde 2002. E temos também já há 18 anos um grupo chamado Grupo GAEP, Grupo de Apoio Espiritual a Pessoas Enlutadas, ecumênico, porque nós somos espíritas, mas a equipe toda que trabalha lá é espírita, mas recebemos pessoas de todas as religiões e não fazemos proselitismo, é para atender as pessoas que têm dificuldades com a perda entre aspas, né, de pessoas queridas. É mais ou menos isso, simplificado, é mais ou menos isso. Tem muita coisa mais, mas vamos ficar por aqui. Vamos começar então a conversar um pouco, né? Primeiro, você teve esse contato com o Chico. E aí, dá para contar alguns causos aí com o Chico Xavier para gente? Carlos Sanches. Dá sim. Quando eu estive com ele em 1970, já faziam 3 anos que eu divulgava Chico Xavier.
Mas aí eu tinha uma dúvida que eu precisava tirar essa dúvida. Eu pensei, bom, para mim tirar essa dúvida corretamente, só Chico Xavier mesmo. Peguei e rumei para lá com um fusquinha emprestado do meu irmão e tivemos, não vou me prolongar nisso, mas nos encontramos lá no ginásio, no cinema São Luís, encontro proporcionado para mim, que primeira vez que eu ia a Uberaba, proporcionado para mim pelo senhor Wicker Batista, né, esse encontro, e aí iniciou-se todo um processo. Uma das coisas que ele falou para mim naquele dia, entre outras coisas, ele disse assim: olha, você deixa um pouquinho de lado a religião e vai arrumar uma namorada, casar, depois a gente vai ver isso aí. E aí ele pediu meu endereço, eu levei ele. Bom, aí tem uma outra parte muito importante também, né? Porque era o homem mais difícil de encontrar. Para a gente conseguir falar com ele foi 11 horas da manhã. E eu, desde as 7 horas da manhã, procurando um jeito de encontrar com ele. Lá pelas 9 e pouco que eu consegui falar com o seu Wicker, que ele saiu, eu fiquei parado do outro lado da rua, do portão lá do Chico, né? E aí o seu Wicker saiu do portão e foi andando para um rumo lá, outro lado lá. Eu peguei, desci do carro e fui lá e falei com ele: eu preciso falar com o seu Chico. Aí aí ele me falou: vai, esteja no Cine São Luís por volta de 11 horas, no saguão de entrada do Cine São Luís. Lá você vai ver que eu vou estar saindo com ele, você fala com ele. Isso aconteceu. E aí eu fiz a pergunta que eu precisava fazer a ele, ele me respondeu. Eu falei: tudo bem, eu já posso ir embora para Campo Grande. Eu despedi dele ali na hora e pronto. Aí eu falei eu estava com 2 amigos que eu levei comigo de companhia, né, de Campo Grande. E aí eu falei para meus amigos assim: bom, agora vamos almoçar num restaurante já na saída de Uberaba, talvez junto a um posto de gasolina, qualquer coisa assim. E aí, nesse momento, eu terminei de almoçar, falei: peraí, eu vim por uma estrada de Campo Grande, né? De Campo Grande para Três Lagoas não existia asfalto, mas eu pensava que poderia ter alguma outra estrada dentro do estado de São Paulo e tal. E falei: bom, eu não tinha mapa, não existia GPS, não existia mapas assim, a não ser dos postos de gasolina de estradas que tinham aqueles mapas do estado de São Paulo, que eu pegava o rumo e tal, e seguindo as placas, né? Cheguei a Uberaba. Bom, aí eu pensei assim: vou perguntar. Almoçamos, perguntei no posto de gasolina que eu estava ali. Ele disse o seguinte: não, você vai ter que. Nós não temos nenhuma informação para te dar daqui para Campo Grande, não. Mas você volta mais para o centro da cidade, lá tem um outro posto, e você pergunta lá. Parei no outro posto, perguntei, falou: não, você só vai ter informação na estação rodoviária, porque lá tem os taxistas que vão facilitar para que você tenha uma informação mais exata. E eu rumei para a estação rodoviária, cheguei lá, estacionei o carro numa rua paralela à principal, que desce lá para o centro da cidade, né? Era a rodoviária antiga, que tinha um pátio enorme do ponto de táxi, que já era de frente para esse pátio grande, até os guichês das companhias rodoviárias, né, os guichês das empresas de ônibus, uns 80 metros, mais ou menos, eu calculo. E aí eu falei para os meus amigos: vocês vão lá nos guichês da rodoviária pegar informação e eu já vou pedir aqui para os taxistas e aí nós, pegando essa informação, já vamos embora direto para Campo Grande, né, porque a distância é muito longa, né? E aí aconteceu um fato interessante. Eu terminei de pegar a informação, que eu teria que voltar pela mesma estrada que eu vim, porque era melhor. E nesse momento eu saio em direção aos guichês dos ônibus, e os meus amigos também saem de lá dos guichês dos ônibus em minha direção. No meio do caminho, mais ou menos, daquela andada, daquele espaço, eu percebi um vulto que vinha vindo na minha direção pelo lado direito. E eu virei assim, olhei, já estava chegando perto de mim, uma pessoa, né? Virei assim, eu estava com foco visual nos meus amigos que vinham vindo, mas de repente começa a aparecer uma pessoa que vem vindo da minha direção.
Eu olho assim pro lado direito, quem que eu vejo? Chico Xavier sozinho. Ele chegou assim perto de mim, eu falei, o senhor por aqui? Eu fiquei assim, extasiado. Ele falou, é. E mostrou um carro, um dos carros que eu tinha lá naquela região. Aquele carro lá é o seu? Eu falei, é. Então você me leva em casa. Claro, até o carro nós fomos andando devagarinho, devagarinho, né? Chegamos, subimos no carro, dirigindo o carro e ele ao meu lado, e no banco de trás os dois amigos que eu tinha levado. E aí fomos conversando nessas alturas do campeonato, né? Eu já fui com o carro bem devagar para ir conversando mais com ele. Chegando no portão da casa dele, eu desci para despedir dele, e aí ele pediu meu endereço, anotou meu endereço, tudo, e falou, nós vamos nos corresponder. Pronto. Eu vim embora. É mais ou menos, esse é um fato assim muito relevante. Aí começou toda a história. Isso aí era no dia 14 ou 15 de junho de 1970. Eu tenho aqui em casa o livro que ele me mandou de lembrança com dedicatória, o livro Alma e Coração, que é editado pela editora Pensamento. E a partir daí não paramos mais, né? Esse é um fato. Que lindo! Aham. Essa humildade do Carlos Sanches ali, que lindo essa oportunidade, né? Você vê, e aí, por nada, né? Ou nada por acaso, né, Sanches? E que de repente você conseguiu encontrar e ter toda essa possibilidade aí. E depois teve essa correspondência com ele aí, você aí em Campo Grande, ele em Uberaba, teve isso? Depois da carta não parou mais. Até hoje eu posso dizer para você e para pessoas que vierem assistir a gente, até hoje nós temos contatos com Chico Xavier. Até hoje. Existem fatos assim que eu acredito que nunca ninguém narrou assim para o público, um fato que eu vou falar para o senhor agora, nesse momento. Bom, eu já estou no meu segundo casamento. Eu tive o primeiro casamento, eu ia lá, visitava ele com a minha primeira esposa, houve um acidente grave, desencarnou minha filha com 8 anos e meu filho ficou muito grave, doente, doente não, machucado, né? E a minha esposa também desencarnou junto com a minha filha. Eu tive 10 anos casado, então, com a Vera Lúcia Matos Sanches, e a minha filha Ana Carla Matos Sanches desencarnou também nesse acidente. E a gente não parou. Hoje eu estou casado, eu fiquei 10 anos casado, hoje já tem 42, quase 43 anos casado com a Elizabeth Kyoko Kohatsu Sanches, a Beth Sanches. E no primeiro casamento e no segundo casamento, graças a Deus, nenhuma briga, nenhum mal-estar. A Beth trabalha na doutrina espírita, eu creio que mais do que eu, muito mais do que eu, e me auxilia muito também. Durante a pandemia, nós passamos a ter o nosso culto do Evangelho no Lar, que eu sempre tive o culto do Evangelho no Lar, porque é importante para como dizem as pessoas por aí, né, para o astral da casa, para as energias da residência, é muito importante ter o culto do Evangelho no Lar. E nós sempre tivemos isso no primeiro casamento, segundo casamento, sempre tivemos. E nós, então, durante o período da pandemia, nós estávamos numa reunião, aí acontece o seguinte, que a Beth tem uma sensibilidade muito grande, e eu, quando casei com ela, não imaginava que ela teria uma amizade com o Chico ao nível que tem. Houve muitos casos entre ela e o Chico. Nós viajamos mas muitas vezes a Uberaba, e ela sempre, eu chegava assim, né, uma das vezes que a gente esteve lá, dentro da casa dele, né, porque a gente frequentou a casa dele quando quase ninguém podia entrar, a gente era convidado para entrar. Nunca pedi para entrar na casa dele, mas depois de alguns anos, o doutor Eurípides, filho dele, passou a nos convidar para
passou a nos convidar para adentrarmos a casa, estar lá com o Chico, mas era um número pequeno de pessoas que entravam, né? Porque ele, às vezes, não estava muito bem de saúde. E então, a Beth pedia... Uma vez eu peguei, entrei assim, né? Eu estava na fila de 8 ou 10 pessoas no máximo, na casa dele para falar com ele, e a Beth pediu que eu fosse primeiro, porque a gente que tinha amizade de muito tempo já com o Chico, né? Aí, quando eu cheguei, a primeira coisa que ele falou assim, ué, cadê a dona Beth? Eu falei assim, ela está aqui. Aí passei ela na frente, né? É, e aí aconteceu que depois a Beth sempre pedia para mim ficar, quando a gente ia lá em Uberaba, ficar antes dela, só para poder ouvir do Chico. Cadê a Beth? Cadê a Beth? Então, só que essa amizade era mais do que eu pudesse imaginar, né? E a Beth tem uma sensibilidade mediúnica, porque ela é médium psicógrafa, ela é médium de incorporação, ela é médium de psicopictoriografia, né, intuitiva também. E eu sei que tem uma característica dela, da Beth, que de muitos anos já isso daí, que quando o Chico vem nos visitar, ou estando em outro lugar, mas que o Chico aproxima-se da gente, a Beth fica muito emocionada, mas muito emocionada mesmo com a presença dele. Ela sente a presença dele e se emociona. Nós estávamos no culto do Evangelho no Lar, no período da pandemia, e aí o que aconteceu? Eu estava na minha casa, na outra sala que eu tenho aqui, e na mesa onde a gente sempre se reunia, e o Luiz Fernando Grijó, que é um médium também que tem participado com a gente, que até já editou um livro no ano passado, chamado Palavras que Tocam a Alma, praticamente recebido todo aqui no Recanto da Prece, foi editado pela editora M. Bom, aí a gente está assim na reunião, o Luiz Fernando com a Denise na casa dele, a Emiliana, minha cunhada, na casa dela, a Edjane Koslar, nossa grande amiga, que é dirigente do Grupo Espírita Cantinho do Chico, lá em Colônia, na Alemanha, porque eu tive a oportunidade de viajar muitas vezes para a Europa. Então, eu fiquei muito amigo do pessoal do Cantinho do Chico. Tivemos outros amigos lá, mas ela já veio 2 vezes em Campo Grande, já encontramos com ela também lá com Adelino da Silveira, e depois veio de novo para Campo Grande. Já encontramos com ela, então, em Uberaba, em Sacramento. Então, a Edjane Koslar, na casa dela, com a família dela lá, todos nós reunidos no aplicativo Zoom. Eu via todos eles viam todos nós, como estamos aqui agora conversando, né? E então eu senti no momento que a Beth estava do meu lado esquerdo e a Beth estava muito emocionada. E eu vi ela muito emocionada, eu pensei, o Chico está visitando a gente nessa nossa reunião. Foi o que passou na minha cabeça. E eu pensei assim, quando alguém terminar com a prece de encerramento, aí eu vou comunicar às demais pessoas todas que o Chico esteve visitando a nossa reunião. Porque não é o fato dele aparecer em casa que não seja na reunião. Nós estávamos todos em reunião. E aí terminou a reunião, a pessoa que fez a prece parou a prece, eu ia falar, uma das pessoas começou a falar também, porque depois de feita a reunião, que isso é o encontro, né? A gente ainda continua no Zoom, batendo papo e tal. E eu fiquei, bom, aguardei. Aí pensei, quando ele terminar de falar, eu vou falar. Eu terminei de falar, outra pessoa já começou a falar. Aí eu falei, bom, quando essa pessoa terminar de falar, eu vou falar. Já tem a segunda pessoa. Aí eu fiquei bem preparado para já começar a falar, mas sem afobação, sem afetação, normalmente. Mas antes de eu começar a falar, o Luiz Fernando, que é o médium que frequenta a nossa reunião aqui, desde quando era solteiro, ele vinha com a namorada. Hoje estão casados, já tem filho engenheiro da computação e a filha já médica formada, já está lá em Salvador, na área de medicina. Bom, então,
Eu pensei, ele entrou e falou assim, eu tenho uma notícia para dar para vocês. E ele começou falando mais ou menos isso. A informação que eu tenho que dar para vocês é que o Chico esteve na nossa reunião hoje, porque eu vi ele pelo Zoom, nitidamente em pé, ao lado da Beth. Quando ele me deu essa notícia, eu falei, Luiz Fernando, eu que queria dar essa notícia, você já antecipou. Mas foi muito boa essa antecipação, porque comprovou que eu nunca tinha visto nada igual. Pelo Zoom, no aplicativo Zoom, nós nos encontramos e ele viu o Chico em pé do lado da Beth. Então, esse é um fato que eu acho que... Eu não vi ninguém divulgar ainda um fato desse daí. Esse é um outro caso que eu falo para o senhor e para os ouvintes, né? Vou ler. A Beth me trouxe aqui, vou mostrar aqui uma cópia da carta que ele escreveu para mim. Vou tentar deixar o melhor visível possível. Já está até amarelado esse papel aqui, né? Então, diz assim, Uberaba, 5/10/94. Prezados amigos Carlos Sanches e Dona Bete, Jesus nos abençoe. Em anexo, envio aos prezados amigos 2 cópias da mensagem de nossa benfeitora espiritual, Maria Dolores, destinada à nossa comemoração do Natal próximo, pedindo-lhes, se possível, obtermos alguns impressos da mensagem referida para nossa distribuição que atinge a maioria dos recantos do país, agradecendo antecipadamente a atenção que nos possam dispensar, com lembranças a todos os nossos amigos da nossa seara de paz e amor. Sou, como sempre, o servidor reconhecido Chico Xavier, 5 de outubro de 1994. E a mensagem que ele mandou está aqui, vou mostrar também. Ele mandou datilografada, da Maria Dolores. Eu não vou ler para não ficar muito extenso, mas é Natal do Vencedor, Maria Dolores, soneto recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier no culto do Evangelho em sua própria residência na noite de 28 de setembro de 1994. Então, em setembro, ele recebeu no dia 28 de setembro. E no dia 5/10, ele já escreveu para mim, já mandou pedindo para fazer as mensagens. Por que ele escreveu isso? Porque eu comecei a editar, meu trabalho fundamental na divulgação espíritas sempre foi através de mensagens impressas. Então, eu comecei, primeiramente, imprimir não, as primeiras mensagens eu ia visitar os escritórios de engenharia, de arquitetura e órgãos públicos, municipal, estadual, aqui em Campo Grande, antigo Mato Grosso, porque depois passou a ser Mato Grosso do Sul, né? De 1977 para cá, o nosso passou a ser outro estado, né? Mato Grosso do Sul. Aqui tem um envelope que a Beth acabou de me passar. Esse envelope aqui, ele mandou ou carta ou alguma coisa ele mandou. Excelentíssimo senhor Carlos Sanches, o Odon Aquino, 1269, Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul. Está com o carimbo do dia 16 de março de 89, Uberaba, URA. Mas, então, como eu estava falando, nosso trabalho começou assim, em 1967, só 3 anos depois que eu fui procurar o Chico Xavier para tirar uma dúvida. Em 1967, eu comecei, eu gostei muito de um livro chamado Agenda Cristã, e eu falei, poxa, quanta mensagem bonita, tem que divulgar isso aí. Então, na época, como é que eu fazia? Eu pegava, datilografava,
na máquina de escrever um papel que era um stencil para mimeógrafo a álcool. Então, eu tinha um mimeógrafo a álcool, eu datilografava aquele stencil, passava no mimeógrafo a álcool, saía meio azulado, cheirando álcool, lógico, né? E aí eu pegava, era folha ofício, hoje já mudou para a folha A4, né? Mas era folha tamanho ofício, que é um pouquinho maior que o A4. E eu cortava com a tesoura em 4 pedaços. E aí eu fui indo até que eu passei a imprimir nas gráficas uma quantidade de 1.000, 2.000, 5.000 mensagens, e chegou até uma vez, chegamos a imprimir em São Paulo, na gráfica DAG, que imprimia muitos livros espíritas, né? Eu cheguei a imprimir lá 2 toneladas de papel com mensagens. Agora, atualmente, a gente, quando imprime, normalmente 1 tonelada, porque não dura muitos anos, dura muito tempo, é muito papel. Principalmente nesse período de pandemia, as pessoas passaram a usar, mandar mensagem, né, divulgar mensagens mais pela internet, e todo mundo divulga mensagem pela internet. Nós também divulgamos pela internet, mas não paramos com as mensagens. Só aquelas pessoas que pretendem receber mensagem que recebem, porque muitos não quiseram mais receber mensagem, porque diz que pela internet eles têm mensagem todo dia. Então, esse é um caso, assim, do nosso trabalho fundamental, que começou. No próximo tópico, eu poderei falar sobre as nossas divulgações espirituais através daquilo que o Geraldinho Lemos falou um dia, que o Chico perguntou para ele: Geraldinho, o que é multimídias? O Geraldinho respondeu assim: eu não sei, mídias E fez a explicação que ele poderia saber, mas não era algo inédito ainda, né? Aí ele disse que o Chico falou para o Geraldinho: olha, os espíritos estão me dizendo que o espiritismo vai ser divulgado por multimídias. E eu aí tenho também experiências muito interessantes, muito interessantes. Então, a respeito das nossas divulgações por multimídias e além das mensagens impressas, houve um fato muito relevante que eu não marquei data. Muitas coisas eu não pensava de escrever um livro, de anotar tudo, né? Então, eu não fui anotando datas. Mas quando nós inauguramos o espaço Chico Xavier, do piso térreo, do nosso local de trabalho, depois podemos falar também sobre o espaço Chico Xavier. Isso foi em 2002. O Chico estava encarnado ainda, porque foi em março, e foi em junho, né, que ele desencarnou. Então, a gente tinha uma reunião no piso superior, um salão, e que esse salão dividia ele com uma parede de gesso, deixando uma parte só para o grupo espírita Recanto da Prece ter suas reuniões. E a gente estava com o gesso que eu dividi o salão, a gente ficava numa parte que, quando dava 50 pessoas sentadas nas cadeiras à volta de 2 mesas, né, lotavam. Então, um belo dia eu falei: não, vou tirar essa parede, vou deixar o salão inteiro só para as reuniões do Recanto da Prece. E ficou, até hoje está lá o salão grande. Mas, naquele período, aconteceu um fato muito marcante. Também eu não ouvi falar em lugar nenhum. E não comentei tanto ainda com muitas pessoas. Já divulguei um pouco, mas muito pouco. Não, nós tínhamos aqui, e temos até hoje, a mesma médium que tem evidência, até hoje ela está participando das nossas reuniões. O nome dela é senhorita Anita Goya, ela é solteira, ela já tem em torno de 70 anos, e ela é muito dedicada à doutrina. E então ela estava presente na reunião quando ainda tinha a parede de gesso e que tinha um número de 50 pessoas. Eram 2 mesas compridas e uma encostada na outra, porque numa ficava pessoas que iriam comentar o evangelho e na outra ficavam médiuns
que iriam treinar desenho, pinturas mediúnicas e também psicografias. Quando terminou uma das reuniões, a, a Anitta, que é o nome dela, a Anitta chegou para mim e falou: Carlos, eu preciso te dar uma informação. Não tinha tido pandemia, isso tem muitos anos atrás. Seria por volta do ano 2003, talvez. Mais ou menos por volta do ano 2003. 2003, 2004, eu suponho. E aí ela diz assim: eu preciso te dar uma informação. Hoje, durante a reunião, chegou aqui, eu vi que chegando os espíritos com os aparelhos, e ficou bem naquele lugar, se mostrou né, na direção do canto de uma mesa lá, de umas pontas, né? E focado assim com alguma coisa virado para a mesa toda. E eu fiquei indignado de ver aqueles aparelhos e aqueles espíritos ali e tal. Aí, quando terminou a reunião, agora há pouco, disse ela, agora há pouco terminou a reunião, eu fui conversar com eles. Eu perguntei: o que é que vocês estão fazendo? O que é esses aparelhos e tudo mais? Os espíritos responderam para ela, e ela me contando, né? Olha, nós estamos pegando imagem e som da reunião de vocês aqui, desse culto do Evangelho, porque no Brasil tem muitos hospitais que têm médicos e enfermeiros espíritas já desencarnados e que frequentavam reuniões de estudo do Evangelho. E eles gostariam muito de assistir uma reunião, participar de uma reunião, quando possível. Então, para eles não ficarem se locomovendo de um lado para o outro para poder ver, nós, da espiritualidade, trabalhamos com essa comunicação. A gente traz os nossos aparelhos aqui, pegamos imagem, som e transmitimos para alguns hospitais no Brasil, onde os médicos já desencarnados, os enfermeiros espíritas, podem, em algum momento de intervalo de alguma coisa lá, que eles possam assistir. Então, nós estamos mandando essa imagem para esses hospitais da nossa reunião. Então, eles veem vocês a cores, vê tudo que vocês ouvem, tudo que vocês comentam, tudo é isso daí. Eu fiquei admirado com aquilo, porque eu falei: nossa, eu nunca ouvi falar de uma coisa dessa, e estou tendo essa informação. Bom, quando se tratava da Anitta, também já tinha, esses anos todos, mesmo antes do Chico desencarnar, a gente tinha também a informação da vidência dela, porque ela sempre, quando tem uma informação, ela gosta de passar para mim. Eu acho que é porque eu gosto de divulgar, né? E aí, quando o Chico estava encarnado e depois de desencarnado. Quando ele estava encarnado, o Chico, de vez em quando eu falo o Chico, por favor, me interprete como Senhor Chico, tá? Porque eu falo para ficar mais simplificada a comunicação. Mas, então, o senhor Chico, ele vinha, quando encarnado, ele vinha em desdobramento espiritual na nossa reunião. A Anitta falava: olha, o Chico teve hoje aqui. Ele mandou te dar um bilhete, me dar um recadinho assim, assim, e passava para mim na hora o recadinho. Tá. Outras vezes ela falou assim: olha, ele veio e colocou um vaso de flores na mesa. Eu estou vendo esse vaso até agora. Está lá o vaso na mesa. Então, ela sempre dava notícia para nós das visitas do Chico quando encarnado. Eu nunca duvidei dessa médium. Tinha uma outra médium também, chamada Silvia. O marido dela é quem dirige as nossas reuniões de mediunidade, né, de intercâmbio com o mundo espiritual, de sessão, reunião de desobsessão, trabalho com os espíritos, né? E já há 20, 30, acho que uns 30 anos já que ele está com a gente. E a esposa dele participava de um outro grupo espírita aqui em Campo Grande, mas frequentou as nossas reuniões durante um tempo. Ela também tinha vidência. E ela também, em outros dias, né, diferentes, as duas não se conheciam. As duas não se conheciam, nem a Anitta conhecia a Silvia, nem a Silvia conhecia a Anitta. E a Silvia começa a narrar para mim também das conversas que ela passou a ter com o Chico Xavier aqui nas nossas reuniões. Mas ela só falou para nós aqui que ela
tinha essas conversas, essas informações todas, porque ela, numa das vezes, falou para as filhas, não, falou para, conversando com o Chico, ela falou assim, Chico, eu gostaria tanto de Uberaba para te ver, mas eu sei que você não está indo no centro, não adianta eu ir porque eu não vou ver você lá. Aí o Chico falou para ela assim, mas você não tem duas filhas? Eu não sei nem como é que o Chico ficou sabendo disso. Eu sei, você não tem duas filhas? Ela disse, eu tenho duas filhas, duas meninas pequenas, né? Tenho duas filhas, sim. Então, você vai com as suas duas filhas a Uberaba, que lá você vai me ver, nós vamos poder conversar e tal. Mas ela foi a Uberaba. Quando ela voltou de Uberaba, ela falou para nós assim, fui a Uberaba. Consegui falar com o Chico, ver ele conversar. Entrei na casa dele, que quase ninguém entra, mas o filho dele, lá na hora da distribuição do pão, o Chico não estava presente. Depois dali, dos bate-papos e tal, o Eurípides chega para uma das minhas filhas e diz assim: Menina, quem é sua mãe? Quem é sua mãe ou seu pai? Eu estou com a minha mãe. Quem é ela? É aquela lá. Chama ela para mim que eu quero falar com ela. Aí a menina foi lá, chamou a mãe. Mãe, o Eurípides lá, filho do Chico, quer falar com a senhora. Aí, o que o Eurípides falou? Olha, você vai no centro hoje à noite? Vou. Então, quando você sair do centro, você vai lá em frente à nossa casa, a casa do Chico, vai lá que você vai ver o Chico. Ela ficou boquiaberta com aquela informação e foi. E foi. E conversou com ele. Mas nessa vez ela não falou para ele que conversava com ele aqui. Ela entrou, ficou encantada com tudo, emocionada, não deu para conversar tudo que ela gostaria, né? Bom, depois ela teve outra vez, aí ela perguntou para o Chico assim, Chico, eu tenho uma impressão que eu te vejo lá nas reuniões do Recanto da Prece, mas eu estou em dúvida, será que eu vejo? Não, você está me vendo lá sim. Eu sempre que posso dou uma chegadinha lá. E não vai demorar muito tempo, eu vou desencarnar e você vai me ver lá com maior frequência. Falou isso para a Silvia. E aí a Silvia veio e contou para mim, né? Isso daí. Aí eu peguei, bom, então temos duas médias videntes que vê, né? Quando ele estava encarnado. Depois de desencarnado, a Silvia já veio aqui, mas não, não deu nenhuma notícia assim, porque ela é muito difícil vir aqui, porque ela também trabalha num outro centro no mesmo dia, né? Não falamos nada sobre o Chico. Esses dias atrás que eu conversei com ela, falei, poxa vida, Silvia, faz tempo que eu não te vi, lembra de que você me contou assim, assim, assim? Então nós conversamos novamente para reviver a minha memória, né, também desse fato que tem muitos anos, né? Aí o que aconteceu? Passam-se os anos e eu vou, numa das viagens que eu vou a Uberaba, meu filho ainda era pequeno na época, e que ficou comigo, né? Então, meu filho era pequeno e a Beth, meu filho e um funcionário nosso que trabalhava aqui em casa, porque a gente saía muito e tinha sido arrombado minha casa duas vezes, então a gente colocou, não tinha esses alarmes, tudo que a gente coloca, né? Cerca elétrica, concertina, essas coisas, ninguém usava isso aí. Aí nós fomos para Uberaba, eu, a Beth, o meu filho e esse vigilante que trabalhava aqui em casa, principalmente à noite. Ele pegava um período da noite para ficar cuidando do quintal. Até depois a gente modernizar tudo, ele já até nem trabalha mais com a gente. Mas ele era e está encarnado até hoje, da Congregação Cristã do Brasil. Porque eu nunca tentei convencer ninguém de espiritismo, não fiz proselitismo, querer convidar, insistir com as pessoas. Não, isso a gente pode divulgar, mas insistir, não, não. No nosso local de trabalho, nós temos colegas que trabalham conosco, que têm católicos, têm evangélicos e outras religiões, mas eu não estou a fim de convencer as pessoas para mudar de religião. Mas aí ele estava com a gente. E nessa viagem que ele estava com a gente,
o Chico vai e nos convida para almoçar com ele. E nós fomos no horário que o Eurípides falou que era para ir, era um sábado de manhã, antes do almoço, para ir lá, deu o horário, tudinho. Nós fomos, chegamos lá, o Eurípides nos recebeu, colocou para dentro da casa, né? E vi Dona Dinorá, que era a cozinheira dele lá, que preparava as refeições, e o Eurípides também estava lá. De repente, o Eurípides sumiu, desapareceu, não sei para onde ele foi. Sei que ele saiu de perto de nós, ficamos só nós lá com o Chico e Dona Dinorá na cozinha. Daí a pouco, Dona Dinorá também já não estava mais na cozinha. Ficamos só eu, a Beth, meu filho, e esse senhor da Congregação Cristã do Brasil, né? Ficamos almoçando com ele lá na sala de refeições da casa dele. E durante o almoço, ele fala para mim, na frente dessas outras pessoas, ele fala assim: Ah, Carlos, eu preciso lhe dar uma informação. E aí ele diz assim para mim: Olha, sempre que eu posso, eu dou uma chegadinha lá na sua reunião. Aí eu já tinha estado muitas vezes, depois que eu tinha as notícias todas, né, dele ir lá. Mas eu nunca perguntava para ele, eu confiava nas médias e pronto, né? Mas aí ele espontaneamente disse: Eu sempre que posso dou uma passadinha lá na sua reunião. Aí eu, na hora, perguntei para ele: Então, por favor, o senhor me fala o que tem que mudar, o que podemos aperfeiçoar, porque eu sei que eu já tive muitos erros no passado, mas nesta encarnação, com a doutrina espírita, eu não posso, eu erro, mas não posso errar tanto. O senhor me ajude para que eu possa fazer certo. O que precisa modificar? O que é necessário para a gente aperfeiçoar, melhorar? Ele respondeu simplesmente: continue como está, está tudo certo, pode prosseguir do jeito que está. E assim nós fizemos até hoje, mantendo sempre o estilo, que as nossas reuniões são um pouquinho diferentes da maioria dos centros espíritas. Não é melhor que de nenhum centro espírita, não. Mas nós adotamos aquilo que a gente observava lá em Uberaba, quando o Chico ia lá na Vila do Pássaro Preto, que a gente ia lá, sentava naqueles bancos ali onde todo mundo sentava, o Chico estava lá também, e o Eurípides que coordenava, às vezes o seu Wilker, mas mesmo era o Eurípides. Ele convidava as pessoas para fazer algum breve comentário da lição que foi lida. Então, o espaço Chico Xavier é um espaço que nós construímos também junto ao nosso local de comércio, porque era um terreno que a gente tinha lá. Então, nós colocamos lá um espaço para 150 pessoas aproximadamente, onde são feitos eventos antes da pandemia, todos os sábados, agora só 2 sábados depois da pandemia, porque na pandemia ficou fechado. Mas nós temos, então, reuniões com artistas locais, bandas, etc. Um espaço também ecumênico, porque nós trazemos, por exemplo, convidamos, por exemplo, outras igrejas, outras denominações religiosas com seus corais que se apresentam lá. Então, um espaço cultural mesmo, com vários tipos de apresentações, ninguém paga nada, não se aceita doações. Também nas nossas reuniões não tem doação nem nada, a gente faz com que tudo funcione e sem ninguém pensar em dinheiro. Então, esse é o Espaço Chico Xavier. E no Espaço Chico Xavier, atualmente, tem lá uma exposição que nós fizemos com 520 capas de livros de Chico Xavier, está lá expostas, e o texto que está lá colocado foi o próprio Chico que escreveu através do Luiz Fernando. O Luiz Fernando é um médium de uma sintonia e amizade com o Chico, raro de ver, raro de ver. Ele é nosso amigo, muito amigo. Também sempre vamos, quando íamos ao Uberaba, quando o Chico estava encarnado, também desencarnado, a gente sempre passa lá no Adelino da Silveira, em Mirassol, em São José do Rio Preto. Isso é isso. Palavras finais, eu posso só dizer o seguinte: agradeço muito essa oportunidade de divulgação da doutrina espírita, porque para mim o que importa é divulgar a doutrina espírita. Então, que Jesus possa nos abençoar a todos e prossigamos na divulgação.
Tenho muito mais assuntos, mas fica para outras oportunidades. A gente imprimiu também mensagens em espanhol e tem muita informação. Mas encerramos por aqui. Agradecemos muito o convite do senhor, a generosidade e a atenção aí de vocês, e que Jesus possa também continuar abençoando vocês nesse trabalho maravilhoso que vocês estão divulgando aí. Muito obrigado a vocês e a todas as pessoas que vieram nos assistir. Muito obrigado. Obrigado, gratidão. Carlos Sanches falou de Chico Xavier, aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, do YouTube Tatiana Benítez. Gratidão, gratidão, gratidão. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.